Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer hoje o review de uma Bíblia um pouco diferente, tá? Eu creio que seja a única no mercado que tenha mais ou menos esse contexto que essa Bíblia tem, que é a Bíblia Além do Sofrimento, tá? Essa daqui é uma versão Foco, Nova Almeida atualizada, tá? Onde as lutas parecem intermináveis, a esperança em Deus é infinita. Essa daqui é uma Bíblia, aqui, da CPAD, tá? Tá aqui a lombada dela, Bíblia Além do Sofrimento. Esse foco tá uma beleza, né? Aê, foco. Tá aí, ó. Aqui da CPAD. Vamos dar uma olhada na quarta capa. Tem um versículo de João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Essa já sabe, né? NAA, versão Nova Almeida atualizada, muda um pouco o que a gente já conhece do texto, porque a gente está acostumado mais com uma Almeida Revista Corrigida, uma Almeida Corrigida Fiel, muda um pouco, tá? Aqui a gente tem o ISBN, aqui CPAD do lado, tá? Então, ó, uma Bíblia com uma capa, ela é bem flexível, tá? Ela é uma imitação de couro, só que é estampado. Uma boa capa, tá? Boa mesmo, bem boa. Tava esperando, sei lá, eu não sabia como que ela era, mas estava esperando algo diferente no fim. Ela é bem interessante. Aqui a gente tem a folha de guarda, papel cartão, tá? Azul. Aqui a gente tem aquela página de dedicatória em papel pochê. Aqui tem mais um versículo, ou alguns versículos, né? Acho que é um só. Vamos ver. Isaías 63:9. Foco. Em toda a angústia deles, também ele se angustiava, e o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Aqui a gente tem uma folha, Bíblia Além do Sofrimento. Aqui a gente tem a folha de rosto. Bíblia Além do Sofrimento, onde as lutas parecem intermináveis, a esperança em Deus é infinita. Tá? Primeira edição, CPAD, Rio de Janeiro, 2020. Ficha catalográfica completa. Sumário. A gente tem aqui, ó, no sumário. Vamos levantar um pouquinho só. Ó, lista alfabética dos livros da Bíblia, uma carta da Johnny, que foi a desenvolvedora desta Bíblia, tá? Guia do usuário da Bíblia Além do Sofrimento, não há maior chamado, uma resposta cristã ao sofrimento, planos de leitura da Bíblia Além do Sofrimento, índice de recursos, apresentação, prefácio à edição brasileira, e tem os colaboradores e Centro Internacional Johnny and Friends, para pessoas com deficiência. Então, assim, ó, essa Bíblia, ela foca justamente o sofrimento. Pessoas que têm necessidades especiais, que têm doenças crônicas. Nessa Bíblia, eles vão focar exatamente isso, tá? A ajuda de Deus para esse tipo de aconselhamento, para esse tipo de pessoas. Pessoas que têm necessidades especiais. Tá? Uma boa Bíblia. Vamos lá. Vamos adentrar. Aqui a gente tem mais coisas, ó. Pera aí. Aquela parte lá continua, ó. História da deficiência segundo Deus, o plano revelador de Gênesis, Apocalipse, uma visão bíblica sobre a santidade da vida. Aí tem um questionamento aqui, ó. Por que sou deficiente? Reflexões sobre as perguntas da vida e as respostas de Deus. A distração constante, vivendo com dor crônica, um vício inocente,
como ser um amigo amoroso para os afetados pela deficiência, tornando-se uma igreja acolhedora, o chamado urgente de Deus ao ministério para pessoas com deficiência, esperança, céu, nosso verdadeiro lar. Aí tem concordância, tá? E recursos recomendados. Aqui a gente também tem a lista alfabética dos livros da Bíblia, tá? Então a gente tem aqui por ordem canônica, na outra página, né? A gente tem aqui por ordem canônica e aqui alfabética. Aqui a gente tem uma carta da Johnny, tá? Guia do usuário, o que ela contém, né? Então é interessante. Quando você pegar essa Bíblia, caso você venha comprar ela, dá uma lida nessa parte aqui para entender tudo que ela contém para que possa ajudar a você. Então ela tem introduções de livros, como se fosse uma Bíblia de estudo, traz perfis, tá, de personagens da Bíblia, traz devocionais, palavras da autora, palavra da Johnny, pontos de conexão, recursos. De capa a capa, a Bíblia, além do sofrimento, está repleta de recursos úteis para você levar o seu aprendizado avante e estimular você à ação. Criamos 10 planos de leitura da Bíblia que ajudarão você a ler as Escrituras acerca dos principais tópicos relacionados ao sofrimento e às necessidades especiais. Um índice temático do conteúdo dos recursos ajudará você a encontrar rapidamente conteúdo relevante na introdução dos livros, perfis, devocionais ou pontos de conexão organizados por tópicos, tá? E por aí vai. Aqui, logo de cara, não há maior chamado, uma resposta cristã ao sofrimento, que a própria Johnny que escreve, tá? Você está prestes a começar uma jornada notável pela Bíblia além do sofrimento. Aqui está uma ótima questão importante a manter em mente ao ler. Aqui está uma questão, não uma ótima, aqui está uma questão importante a manter em mente ao ler. Como isso afetará a maneira como você vive? Pode ser que você ainda se sinta destruído por uma dor intratável e agoniado pelas rotinas diárias e ininterruptas da sua deficiência. Sim, esta Bíblia é o seu recurso singular mais precioso, mas você ainda pode estar se perguntando: será que a palavra de Deus é realmente suficiente para cada necessidade? Para cada uma das minhas necessidades? Vamos dando andamento. Então, é como se fosse uma introdução à Bíblia, tá? Aqui tem os planos de leitura. Planos de leitura da Bíblia além do sofrimento. Separados por dia, né? Ela vai focar, Gênesis 3, 1 a 7. A morte e o sofrimento que acompanha são o resultado da queda da humanidade no pecado. Aí veja o perfil de Adão e Eva, página 7. Mas de qualquer forma ela te passa algo para você ler que tem a ver justamente com essa parte de sofrimento, de dor. E vai, Ela foca exatamente nisso. Louvando a Deus em meio ao sofrimento. Papel da igreja no sofrimento e na deficiência. O que causa a deficiência? Vitória através da fraqueza. Aqui a gente tem o índice de recursos. Vamos dar uma olhada numa parte aqui. Vamos ver alguma. Vamos ver algo interessante. Ansiedade, aparência, coração de Davi, devocionais. Devocional é meio grande. Conexão, aparência externa, em 1 Samuel 16, 7, página 409. Vamos dar uma olhada aqui. Caí bem perto.
página 409. Então aqui, ó, a gente tem aqui pontos de conexão, aparência exterior. É comum supor que a atratividade física, a estatura impressionante e a eloquência verbal e afins sejam indicadores confiáveis do caráter e das habilidades da pessoa. Em consequência, as pessoas com deficiência são ignoradas, negligenciadas ou até maltratadas. Deus está muito mais preocupado com as qualidades interiores do coração, como a paciência, a sensibilidade, a fé, a bondade, a perseverança e o autocontrole. Vamos voltar. Então aqui a gente tem esse índice com todos os recursos, tudo que tem fora a palavra de Deus vai estar nesse índice. A gente tem a apresentação da Almeida Revista Atualizada, prefácio à edição brasileira. Os colaboradores estão aqui do lado esquerdo. Centro Internacional Johnny and Friends para pessoas com deficiência. E aqui começa o Antigo Testamento. Bom, vamos falar, primeira coisa, com relação ao papel. Papel Bíblia, muito bom, tá? Um pouquinho amarelado, tá? Mas muito bom mesmo. Tem um pouco de transparência, tá? Mas nada que venha atrapalhar a qualidade dela, tá? E a impressão, as letras, é uma Bíblia muito bem impressa, tá? As letras, elas estão assim muito legíveis. Não é letra grande, mas eu que uso óculos, estou aqui a uns 30, 40 centímetros de distância, eu consigo enxergar muito bem. Lógico, esses estudinhos aqui, tipo pontos de conexão, as letras são menores, mas mesmo assim a impressão é muito boa. Ela é em duas cores, né? Ela tem uma tonalidade de azul bem bonito dentro aqui dela. Então a gente tem aqui a introdução, autor, data da escrita, propósito, aí temas relacionados ao sofrimento e deficiência. Vamos dar uma olhada aqui. Deus criou um mundo sem dor. Imagine como a vida seria diferente sem dores de cabeça, resfriados, transtornos, tumores, ataques cardíacos, derrames ou doenças de qualquer tipo. Era esse o plano original de Deus. Ele criou os seres humanos para adorá-lo e ter comunhão com ele. Mas, devido à desobediência humana, toda a criação passou a sofrer. Aí tem as consequências do pecado. Deus prometeu o evangelho assim que o pecado entrou no mundo. Deus restaurou os relacionamentos arruinados. E aí aqui a gente entra na palavra mesmo, tá? Eu vou dar um zoom de leve aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Aí. Vamos ler o comecinho de Gênesis aqui para que vocês entendam como que é a versão Nova Almeida atualizada, tá? Que é uma versão bem contemporânea. Gênesis 1, o título já está no cantinho, então fica fácil de achar o livro, tá? A criação do universo, num azul destacado, bonito em negrito. O começo do livro aqui, o capítulo 1 também, ó, bem destacado, grande. Ela não tem versículo embaixo de versículo, tá? 4 está aqui, 8 está aqui. Mas vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas,
e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Tá? Essa Bíblia, ela tem referências cruzadas. Para quem realmente quer compreender um pouco mais da palavra, quem quer estudar um pouco mais a fundo. Tá aqui, ó, referências cruzadas no final da página, tá? Aqui a gente tem alguns pontos de conexão. Vou dar uma lida nesse primeiro aqui no comecinho. 26, 27. A imagem de Deus. Somos feitos à imagem de Deus, algo absolutamente único para a humanidade. Ainda que nossa capacidade de refletir a imagem divina tenha sido afetada fortemente pelo pecado, a imagem em si permanece intacta. Todos os seres humanos, quaisquer que sejam suas habilidades ou incapacidades, são portadores da imagem divina e capazes de ter um relacionamento com Deus. Compartilhamos a dignidade comum e o valor igual que a imagem de Deus confere. Vamos para o livro de Salmos, ou melhor, eu fiz uma marca aqui. Aqui em Eclesiastes, onde tem um devocional. Ele está em Eclesiastes 7:10. Vamos ler esse versículo? Eclesiastes 7:10. Deixa eu ver o tamanho desse capítulo. Ele é grande. Vou dar uma lida do começo até o 10, tá? Para que a gente tenha pelo menos uma base, para que a gente entenda o que essa palavra quer dizer. Senão a gente vai ficar perdido aqui. Então, capítulo 7 de Eclesiastes, a sabedoria e a tolice. A boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todas as pessoas, que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas os dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois é como crepitar dos espinhos debaixo de uma panela. Assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte, por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria, havendo herança, ela é proveitosa para os que veem o sol. Tá? Então, versículo 10. Nunca pergunte, porque os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Vamos ver aqui o devocional que ela trata exatamente desse versículo, tá? Então tá lá. Com os olhos postos no futuro. Quando o sofrimento se torna parte da vida, somos tentados a nos concentrar em tempos mais felizes. Pensamos em como éramos fortes e saudáveis e nos concentramos no tempo antes que a deficiência, doença ou a tragédia nos atingisse, mudando para sempre a vida como a conhecíamos.
Quer tenhamos perdido a visão, a mobilidade ou a capacidade de pensar com clareza, precisamos lutar contra a tentação de acreditar que nunca seremos tão úteis, produtivos ou bem-sucedidos como antes. Assim como as enfermidades que vêm com a idade podem privar os indivíduos de sua confiança, o sofrimento pode levar as pessoas a presumir que elas não têm mais um papel significativo na vida deste lado do céu. Não há como negar que a deficiência e o sofrimento criam um novo normal. Foi o que René Bondy descobriu poucas semanas antes de se casar. Professora de música de sucesso, cantora e diretora de coro, René foi lançada de cabeça no mundo da deficiência como resultado de uma simples queda da cama, mudando sua vida para sempre. Nos meses que se seguiram ao diagnóstico de tetraplegia, René enfrentou novos medos, dúvidas e depressão. Entrou no mundo em que as pessoas a fitavam e cochichavam sobre ela em público. Foi forçada a aprender uma nova linguagem de terminologia médica desconhecida, diagnósticos e limitações potencialmente permanentes. Com o tempo e apoio das pessoas ao redor, René estabeleceu em um novo estilo de vida que se concentrava em seu verdadeiro caráter e habilidades dadas por Deus. Casou-se, teve um filho e acabou voltando a cantar. Hoje, através do ministério da escrita, música e palestra, René honra Jesus Cristo ao redor do mundo. Independentemente do que a vida nos traga, sempre temos uma escolha: mergulhar no descontentamento e ansiar pelas coisas antigas ou seguir o conselho de Paulo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Vamos para o final da Bíblia, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, livro de Abacuque, está aqui, introdução da mesma forma, pontos de conexão em quase todas as páginas, ó, pontos de conexão, Sofonias, vamos lá, vamos para o final da Bíblia. Heróis Anônimos. Tem um texto aqui. 18 pessoas são mencionadas por nome em Hebreus 11, também conhecido como Hall da Fé. Mas há muitas outras que estão incluídas sem serem nomeadas. O que elas têm em comum? Todas creram em Deus. Todas creram que Deus existe e que recompensa os que o buscam. Então, mais um texto de estudo, tá? Que é bem interessante. Vamos para o fim da Bíblia para a gente ver o que ela tem de mais aqui. Aqui estamos em Apocalipse. Terminamos aqui o livro de Apocalipse, tá? Com bastante referências cruzadas aqui embaixo. A história da deficiência segundo Deus, o plano revelador de Gênesis e Apocalipse. Quem escreve aqui é o David Dewell, é um PhD, tá? Aí ele vai contar essa história da deficiência, tá? Muitas páginas. Aí tem a visão bíblica sobre a santidade da vida, a própria Johnny que escreve. Por que sou deficiente? Distração constante, vivendo com dor crônica. Um texto bem grande. Um vício inocente. Tenho trabalhado com viciados desde 77 e trabalhei num grupo de programas de tratamento da dor na década de 80.
Tenho testemunhado o sofrimento trágico das pessoas com dor crônica que procuram ajuda, mas receberam o caminho para o vício do remédio, para a dor prescrita. Texto grande também com relação a esse vício, justamente em medicamentos para aliviar a dor. Como ser um amigo amoroso para os afetados pela deficiência. Texto bem grande também. Tornando-se uma igreja acolhedora. Esperança, céu, nosso verdadeiro lar. Oramos por cura? Sim. Assim como não podemos enquadrar Deus e dizer que Ele sempre cura, não podemos enquadrá-lo e dizer que Ele nunca cura. É por isso que a Bíblia nos encoraja a orar pela cura. Aqui a gente começa na concordância, tá? Uma concordância bem ampla, bem grande. Então, para quem quer estudar mais da palavra, está procurando um determinado texto, um assunto, a concordância é um grande auxílio. Está aqui, ó. Olha isso. Essa é a concordância. É que não tem a página que começa, deixa eu ver aqui. Tem sim. 1946 a 2206. 46... 2006, mais de 200 páginas, né? Mais de 200 páginas, 250 e poucas páginas, bem grande. Aí tem recursos recomendados, livros, recursos e currículo para igrejas, sites da Johnny and Friends. Então tá aqui, o final. A gente tem ainda parte para anotações e mapas em papel pochê colorido, mapas bem bonitos aqui no final também, tá? Para que você se localize. E chegamos ao final. Folha de guarda, papel azul, tirando o zoom. Então assim, ó. A minha veio com uma batidinha aqui, não influencia nada na leitura, mas a minha tem uma marcaçãozinha aqui, ó. Uma Bíblia com papel muito bom, com a impressão muito boa, uma Bíblia com fitilho azul, com concordância, com referências cruzadas, com muitos pontos de conexão, uma Bíblia voltada para quem tem doenças crônicas e necessidades especiais. Tá? É uma Bíblia que realmente vale a pena. Ela no Mercado Livre, essa daqui, tá? Com essa capa, eu achei com entrega grátis. É certo que eu pago o Mercado Livre, eu pago aquele Meli Plus, mas ela tá por R$ 49,90. Uma versão contemporânea para fácil entendimento, tá? Vai ter momentos que é interessante a gente estar com uma Almeida Revista corrigida, uma CF do lado, para alguma palavra, sei lá, para a gente voltar lá atrás e entender. A nossa mente, ela meio que está voltada, né, às versões antigas, e eu confio nas antigas, eu não confio nas novas. Mas, de qualquer forma, para fácil entendimento, tá aqui uma Bíblia boa, tá? Uma Bíblia diferente, eu creio que seja única no mercado que trate dessa questão de além do sofrimento, tá? Necessidades especiais, doenças crônicas, eu acho que é uma grande ajuda para as pessoas. E é isso, gente. Vamos chegando ao final de mais um review. Que Deus abençoe a vida de todos. Que vocês tenham uma ótima tarde.